Olá, vamos continuar aqui no nosso curso de Programação C aprendendo sobre tabela hash. Na aula anterior nós conhecemos o conceito, o que é uma tabela hash, como utilizar uma tabela hash. Nós vimos também que uma tabela hash é muito utilizado para busca, então não é simplesmente uma estrutura utilizada para armazenar conteúdo, mas utilizada quando nós precisamos de um resultado muito rápido, muito eficiente para realizar buscas. Nessa aula então nós vamos desenvolver uma das versões, que é a tabela hash linear com vetor. Então, para você entender o que nós vamos fazer nessa aula, é extremamente interessante que você tenha assistido a aula anterior, ou pelo menos que você conheça, que você tenha uma noção do que é uma tabela hash, ok? Eu vou implementar aqui uma tabela hash com números inteiros. Lembre-se sempre que no lugar do número inteiro você pode ter qualquer tipo de dado, ok? Você pode ter inclusive ali uma struct, o tipo de dado que você criou. O importante é que você tenha uma chave. O que é uma chave? No caso, no exemplo que a gente vai trabalhar aqui, é um valor numérico que nunca vai se repetir. Ok? Nós nunca teremos uma inserção de dois elementos com a mesma chave. Por exemplo, se for o tipo pessoa contendo CPF ou RG. Documentos nunca possuem o mesmo número para pessoas diferentes. Vamos iniciar então criando aqui o nosso vetor. Como eu mencionei, eu vou criar um vetor de inteiros. Eu vou chamar esse vetor de tabela. E aí, qual vai ser o tamanho desse nosso vetor? Eu vou trabalhar aqui com um conjunto de dados de 15 elementos. Lembrando a aula anterior, em uma tabela hash a gente nunca faz muita inserção e remoção. O ideal é que você já saiba, ou pelo menos tenha uma ideia bem aproximada de qual o tamanho do seu conjunto de dados. Eu aqui vou trabalhar com um conjunto de dados, com um conjunto de números de 15 elementos. E aí, lembrando então a nossa aula anterior, lembra qual é a formulazinha que a gente utiliza para descobrir o tamanho da nossa tabela? 2 vezes a quantidade de elementos, e aí a gente pega o primo mais próximo. Então, 2 vezes 15 é 30. Qual que é o primo mais próximo? Nós temos o 29 e nós temos o 31. Você escolhe o que você preferir. Neste caso aqui eu vou pegar o 31. Então, como nós vamos precisar desse valor aqui com certa frequência, eu vou criar aqui uma constante, define, vou chamar de tam e vou atribuir a ela o valor 31. Agora eu posso então dizer que a minha tabela tem tamanho tam. Então a única coisa que eu fiz aqui foi criar uma constante chamada tam, e essa constante possui o valor 31, não precisa do sinal de igual aqui. Pronto, eu sempre confundo com variável. Constante, o que é uma constante? Ela é muito semelhante a uma variável, porém o seu valor não pode ser alterado. Uma vez que eu criei aqui a constante tam com o valor 31, ela sempre vai ter o valor 31. A única forma de alterar o valor é se aqui no código eu vier aqui e alterar o valor dessa forma. E aí qual a diferença de uma constante para uma variável? Toda vez que eu crio uma variável, existe uma região de memória associada a essa variável. Com uma constante isso não acontece. Por quê? A constante é utilizada da seguinte forma pelo computador. Quando eu for compilar o meu programa, lembra o que é compilar? É traduzir a nossa linguagem C para a linguagem de máquina. Quando o compilador for compilar, for traduzir o nosso programa C, ele vai pegar essa constante, toda a ocorrência dessa constante no nosso código, ela vai ser substituída por esse valor. É por isso que não existe uma região de memória associada a uma constante. Então, toda vez que esse nome tam aparecer no nosso código, ele vai ser substituído por 31. Agora, olha só, temos aqui a nossa tabela de tamanho 31. Inicialmente, eu preciso dizer que essa minha tabela está completamente vazia. Como que eu faço isso? Se nós tivéssemos uma tabela de ponteiros, perceba, se a minha tabela fosse ponteiros para inteiros, bastaria percorrer a tabela da posição 0 até a posição 30 e colocar ali o valor null ou nulo, dizendo que todas as posições eram nulas ou estão vazias. Nesse caso, eu não tenho uma tabela de ponteiros, eu tenho uma tabela de números inteiros. Então, basta utilizar um valor que eu tenho certeza que não vai ocorrer no meu conjunto de dados. Por exemplo, os 15 elementos que eu vou armazenar nessa tabela são elementos maiores do que 0. Eu tenho certeza disso. Então, eu posso utilizar, por exemplo, o valor 0 para dizer que a minha tabela está vazia. Ah, mas o 0 vai estar no meu conjunto. Então, eu posso utilizar o valor -1. Nesse caso, eu tenho que ter certeza que valores negativos não pertencem ao meu conjunto de dados. Então, isso pode variar de acordo com os elementos que você vai guardar, que você vai armazenar na sua tabela. Como eu vou colocar números apenas iguais ou maiores do que 1, eu vou utilizar o valor 0 para dizer que a posição está vazia, ok? Então eu vou fazer aqui um procedimento, void, vou chamar esse procedimento de inicializar tabela. Nós precisamos aqui receber a nossa tabela, então int, vou chamar apenas de t,
Pronto. Como nós temos aqui o nosso tamanho na constante, que é global, eu tenho acesso a ela aqui dentro. Então, eu não preciso receber como parâmetro o tamanho do meu vetor. Se eu simplesmente tivesse colocado 31 aqui e não tivesse essa constante aqui, eu precisaria também receber aqui o tamanho do meu vetor, ok? Senão, eu vou fazer aqui uma repetição do tipo para. Quantas vezes essa repetição vai executar? Nós não sabemos, não tem como a gente saber. Então, a gente precisa do tamanho, ok? Mas vamos voltar aqui com a nossa constante, pronto. Eu vou fazer aqui agora a nossa repetição, int i, e vamos fazer aqui um nosso for. I começa em 0, vai até menor que a nossa constante tan, com um incremento de 1 em 1, porque eu quero passar por todas as posições. Na verdade, eu não preciso de chaves, eu vou ter aqui apenas uma instrução, eu vou acessar a minha tabela T, na posição i e vou dizer que essa posição aqui vai receber o valor 0. Lembrando, 0 não faz parte do conjunto de elementos que eu vou guardar aqui, ok? Do conjunto de chaves que eu vou processar. Então, por isso que eu estou utilizando 0. Agora que nós já temos um procedimento para inicializar a nossa tabela, o que a gente precisa fazer? Lembra que existe uma função chamada função hash? É a função que recebe uma chave e faz ali uma transformação para descobrir qual o índice do vetor a gente vai acessar? Vamos então fazer essa função aqui. É uma função porque a gente vai precisar retornar o índice de acesso, certo? Então, o tipo de retorno índice eu vou chamar de função hash. Pronto. Para calcular esse índice, a gente precisa receber uma chave. Então, int chave. Aqui dentro, o que a gente vai ter é apenas uma linha, olha só. Return. E agora, lembra qual foi a operação que a gente fez? Foi o resto da divisão dessa chave pelo tamanho da tabela. Então, eu vou retornar chave por cento a nossa variável tan. Correção, a nossa variável não, a nossa constante tan. Então, a nossa constante possui o tamanho do nosso vetor. Então, eu estou aqui retornando o resultado da operação do resto da divisão de chave por tan, que nesse caso é 31. Agora que nós já inicializamos a nossa tabela e nós já temos a nossa função hash ou a nossa função de espalhamento, a gente precisa fazer um procedimento ou uma função para inserir na nossa tabela, concorda? Nesse caso aqui eu vou fazer um procedimento, porque a gente não vai precisar retornar nenhuma informação. Então, void, eu vou chamar de inserir, a gente precisa receber um parâmetro aqui. Como a minha tabela é de números inteiros, eu vou receber aqui o valor que eu quero inserir. Agora que eu tenho aqui o valor que eu quero inserir, qual que é o próximo passo? Lembra, baseado nesse valor aqui, que nesse caso vai ser a nossa chave, eu preciso então descobrir qual o índice do vetor que a gente vai acessar. Então eu vou utilizar a função hash. Olha só, int, eu vou chamar de id, vai receber, eu vou chamar aqui função hash, passando a minha variável valor. Então, a função hash vai pegar esse valor aqui e vai ver qual que é o resto da divisão desse valor por tan e vai retornar para a gente esse valor. É nessa posição, então, que a gente vai inserir esse nosso valor aqui, ok? Porém, lembra que em uma tabela hash pode acontecer algo chamado de colisão. O que é colisão? Quando dois valores ou quando duas chaves diferentes produzem exatamente o mesmo índice de acesso no nosso vetor. E aí nós vimos na aula anterior uma forma de tratar colisões. Lembra, se nesse índice aqui já existe alguém, então a gente vai verificar exatamente a posição seguinte. Ah, chegou no final do vetor. A gente vai então para a posição 0. Nesse caso aqui a gente vai precisar então de uma repetição. While. E aí o que a gente vai verificar? Olha só, a gente quer verificar a nossa tabela, certo? Então, a gente também precisa receber aqui a nossa tabela. Int, novamente eu vou chamar apenas de t. Esse t aqui é a nossa tabela hash. O que eu vou verificar aqui então? Eu vou verificar se a nossa tabela na posição id é diferente de 0. E aí aqui dentro nós vamos fazer alguma coisa. Vamos entender o que eu fiz aqui. Por que eu estou verificando se tabela na posição id é diferente de 0? Lembra que eu utilizei aqui o 0 para inicializar a nossa tabela? O 0 indica posição vazia. Se for diferente de 0, significa que já tem alguém nessa posição. Então, eu preciso verificar a posição seguinte. Como que eu verifico a posição seguinte? Tem uma forma muito simples de fazer isso aqui, olha só. Nós estamos utilizando a variável id, certo? Então, id recebe, e aí como que eu verifico a posição seguinte? Tem uma forma muito simples, utilizando a nossa função de espalhamento. Basta eu chamar novamente a nossa função de espalhamento, a função hash, porém agora eu não vou passar aqui a minha variável valor. Eu vou passar aqui id mais 1. E aí, vamos entender o que eu fiz aqui. Olha só, imagine que o resto aqui tenha sido 3. O nosso vetor tem tamanho 31, certo? Mas imagina que o id aqui deu 3. A posição 3 é diferente de 0? Sim, verdadeiro. Significa que já tem alguém na posição 3. Então, olha só, a minha variável id vai receber a função hash de 3 mais 1, 4. Qual que é o resto da divisão de 4 por 31?
é 4, concorda? Perceba, nós fomos para o índice seguinte. E quando chegar na posição 30, perceba, deu 30. Posição 30 é diferente de 0? Verdadeiro, significa que já tem alguém na posição 30. Então, a id vai receber o retorno da nossa função hash, 30 mais 1 dá 31. Quando eu faço 31 dividido por 31 dá resto 0. Perceba, nós fomos então lá para o início da nossa tabela hash. Agora, olha só, quando a nossa repetição terminar, significa que tabela na posição id não é diferente de 0, ou seja, é exatamente 0. Significa que essa posição está vazia, está livre. Então, a nossa tabela na posição id vai receber o valor que a gente está querendo inserir na nossa tabela. Vamos fazer agora a busca. Nós já inicializamos, fizemos a nossa função hash, fizemos a inserção. Vamos então fazer a busca. Como a nossa tabela é de números inteiros, se a gente encontrar esse elemento, eu vou retornar esse inteiro. Se não, a gente retorna 0, sabendo que o 0 aqui para mim significa nulo, significa vazio. Eu vou chamar aqui a função de busca. Nós precisamos receber aqui a nossa tabela. E nós precisamos também, dentro do par de parênteses, nós precisamos também receber a nossa chave. Nesse caso aqui é o elemento que a gente está procurando. Novamente, se eu quero buscar essa chave, a primeira coisa que eu preciso descobrir é qual índice eu vou procurar. Então, vamos chamar aqui a nossa função hash passando a nossa chave. Pronto. Novamente, nós teremos aqui uma repetição. Vamos colocar aqui o nosso while. E aí, o que nós vamos testar nessa repetição? Olha só, nós queremos procurar esse elemento a partir dessa posição, certo? Eu vou fazer a busca, então, apenas enquanto a tabela nessa posição id for diferente de 0. Lembrando, 0 para mim aqui é nulo, certo? Então, vamos verificar isso. Enquanto tabela na posição id for diferente de 0, significa, então, que nós temos alguém nessa posição. Então, vamos verificar se é o elemento que a gente está procurando. If, temos aqui um teste, tabela na posição id é exatamente o elemento que a gente está procurando, a nossa chave? Olha só, se esse teste for verdadeiro, significa que nós encontramos o elemento. Então, return, e aí eu vou retornar o elemento que está dentro da nossa tabela. Tabela na posição id. Pronto. Nesse caso aqui eu tenho apenas um inteiro. Contudo, nós teremos aqui o nosso else. Por quê? Pode ser que esse elemento aqui não seja o elemento que eu estou procurando. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que verificar o elemento da posição seguinte, certo? Então, id recebe, vamos calcular novamente a nossa função hash com id mais 1. Então, perceba, eu vou verificar exatamente a posição seguinte. Vamos fazer um procedimento para imprimir a nossa tabela, para a gente ver como está a nossa tabela? Vai ser um procedimento, então eu vou colocar aqui, void, vou chamar de imprimir. Precisaremos receber aqui a nossa tabela, apenas isso, e vamos aqui agora fazer uma repetição para imprimir essa nossa tabela. Int i, vamos fazer aqui agora uma repetição com i começando em 0 e vai até menor do que tan, a nossa constante com o tamanho da nossa tabela, com um incremento de 1 em 1. Aqui dentro agora, olha o que eu vou fazer. Eu quero imprimir o índice da nossa tabela e o elemento que tem na nossa tabela. Então, vou colocar aqui um printf, aspas duplas, primeiro eu quero o número que é o índice. Então, %d, vou colocar o sinal de igual, outro %d e vou saltar uma linha. O primeiro %d aqui eu quero o índice, é o nosso i. O segundo %d é o elemento da nossa tabela, então t na posição i. Ao fazer isso aqui, nós teremos então toda a nossa tabela impressa na tela. Agora aqui no main eu quero fazer um switch case, uma espécie de menu, para a gente poder escolher o inserir, depois o buscar e o imprimir. Vamos fazer isso? Eu vou colocar aqui, então, vou criar uma outra variável chamada opção. Vou colocar aqui um do while, nós teremos uma repetição. Aqui no final nós teremos o while e eu vou escolher a opção 0 para sair. Então, enquanto a opção for diferente de 0, significa que o usuário quer escolher uma opção aqui dentro. Vamos colocar aqui o nosso menu, printf. Vou iniciar saltando uma linha, vou colocar uma tabulação. Opção 0 é a opção para sair. Vou saltar a linha, tabulação. Opção 1. Inserir, vou saltar a linha, tabulação, opção 2, buscar e opção 3, imprimir. Vamos agora fazer a leitura desse valor que o usuário vai digitar. Então, %d, porque é um número inteiro, vírgula, e comercial, a nossa variável opção. Aqui dentro agora eu vou colocar o nosso switch case com a nossa variável opção. Pronto. Vamos colocar aqui os nossos cases. Nós teremos então o nosso case 1, que é o case para fazer a inserção, break. Teremos aqui o nosso case 2, que é para a gente fazer a nossa busca,
break. Teremos aqui também o nosso case 3 para fazermos a impressão. Por fim, eu vou colocar o default porque pode ser que o usuário digite algo inválido. Vamos então colocar aqui o nosso printf e aí eu vou apenas imprimir aqui opção inválida e vou saltar uma linha. Agora vamos preencher os nossos cases. Olha só, opção 3 aqui, nós vamos imprimir a nossa tabela. Então, basta nós chamarmos aqui o nosso procedimento imprimir enviando a nossa tabela. Pronto, como o tamanho da nossa tabela é global, a gente vai então imprimir a nossa tabela na tela. A opção 2 é a opção buscar. Nós vamos precisar aqui de uma outra variável, eu vou chamar aqui de valor, e aí na opção 2 aqui a gente vai então fazer uma busca, vamos pedir para o usuário qual valor ele deseja buscar. Vou colocar aqui uma tabulação, qual valor deseja buscar. Vou colocar aqui um espaço, e aí vamos então fazer a leitura do valor que o usuário vai digitar, %d, e vou salvar esse valor em e-comercial, a nossa variável valor. Agora, nós precisamos chamar a nossa função de busca. A nossa função de busca tem um retorno, certo? Inclusive, eu esqueci algo extremamente importante aqui agora que eu percebi, olha só. Nós temos aqui uma repetição. Se o elemento for encontrado, a gente está retornando a chave. Porém, quando a gente fizer a busca de um elemento que não está na nossa tabela, o while vai terminar e esse if nunca vai ser verdadeiro. Então, faltou aqui o return 0. Lembrando, o que significa o return 0? Significa que todo o nosso vetor ou que aquela posição está vazia. Então, faltou aqui na busca o nosso return 0 aqui no final, para quando a gente não encontrar um elemento, ok? Nós temos aqui o retorno inteiro. Vamos criar aqui outra variável, eu vou chamar de retorno, e aí essa nossa variável retorno vai receber o resultado da nossa função busca. Para a nossa função busca, eu preciso enviar a tabela e eu preciso enviar o valor a ser buscado. Agora vamos fazer um teste aqui, olha só. If retorno é diferente de 0, significa então que o valor foi encontrado. Vou colocar aqui um printf e aí eu vou imprimir a mensagem valor encontrado. 2 pontos, vou imprimir aqui o valor e vou saltar uma linha. Esse valor virá da nossa variável retorno. Contudo, vamos colocar um else também para informar caso o valor não tenha sido encontrado. Valor não encontrado. Por fim, está faltando apenas a operação de inserção no case 1, certo? Então, eu vou copiar esse trecho aqui, a gente vai precisar dele, Ctrl C, e aqui dentro do case 1, olha só, qual valor deseja, nesse caso eu vou trocar o buscar para inserir. Qual valor deseja inserir? O usuário vai digitar um valor, e agora eu vou chamar então a nossa função de inserir, passando a nossa tabela e passando o valor que nós queremos inserir. Pronto. Vamos testar aqui o nosso programa? A nossa tabela hash, eu vou vir aqui em View, vou exibir aqui a abinha de logs, qualquer problema vai aparecer aqui pra gente. Eu vou compilar e executar o meu programa. Pronto, eu vou maximizar aqui a tela. Vamos então testar a nossa tabela? Olha só, se eu imprimir, opção 3, perceba, nós temos uma tabela com as posições de 0 até 30. E o que significa isso aqui? Significa lixo de memória. Por que nós temos lixo de memória? Olha só, eu esqueci algo fundamental aqui. Eu finalizei o meu programa. Antes de entrar na repetição, lembra que nós fizemos aqui um procedimento para inicializar a tabela? Eu esqueci de inicializar a tabela. Então, todos aqueles valores diferentes de 0 são lixo de memória. Vamos então chamar aqui o nosso procedimento inicializar a tabela, para inicializar todas as posições da nossa tabela. Questão de lógica, olha só, já estava esquecendo esse detalhe. Extremamente importante. Eu vou novamente compilar e executar o meu programa, vou maximizar, eu vou imprimir novamente, perfeito. Então agora todas as posições estão vazias. Agora eu vou inserir então 15 valores. Lembra que eu determinei que o meu conjunto de elementos era 15 elementos? Então, opção 1, eu vou inserir um elemento. Se eu imprimir agora, perceba que o elemento que eu inseri, o 45, veio para a posição 14. Então, eu vou acelerar aqui um pouquinho. Eu inseri 1. Eu vou inserir mais 14, ok? Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Temos os nossos 15 elementos inseridos na nossa tabela. Se eu imprimir a tabela agora, olha só, temos aqui os nossos 15 elementos. Perceba que ficou uma distribuição bem interessante. Nós temos no máximo 3 elementos em sequência, olha só. Então, imagine que eu esteja procurando um elemento cujo índice, após passar pela função hash, deu índice 6. Ao chegar aqui na posição 6, não é o 99, eu vou para o próximo. Não é o 100, eu vou para o próximo. Não é o 101, eu vou para o próximo. Ah, é 0. Então eu posso afirmar que esse elemento não existe na nossa tabela. Percebeu? Eu não preciso percorrer o meu vetor inteiro
para fazer essa busca. Vamos fazer agora algumas buscas. Perceba, eu vou buscar o elemento 589. Ele está na posição 0. Então, vamos para a opção 2. Qual a chave que eu desejo buscar? 589. Perfeito, valor encontrado, 589. Eu vou buscar o 45. Opção 2, 45. Perfeito, encontrou 45. Vamos buscar um elemento que não existe, por exemplo, o 900. Então, opção 2, o 900, valor não encontrado. Inclusive, ficaria bem interessante se a gente tivesse aqui feito a impressão de qual o índice gerado por esse valor de busca. Vamos fazer isso? Eu vou finalizar aqui o programa, eu vou vir aqui dentro de busca. Perceba, na busca eu vou então imprimir essa chave que a gente está buscando. Vou colocar aqui um printf, vou saltar uma linha, chave gerada, 2 pontos, vou imprimir um número, vou saltar novamente a linha, e aí qual o valor que eu vou imprimir aqui? O nosso ID, que foi o índice gerado pela nossa função hash. Na verdade, eu vou até trocar esse termo de chave para índice, acho que fica mais interessante. Então, índice gerado. Pronto, eu vou compilar e executar novamente o programa, e agora eu vou acelerar aqui, eu vou inserir novamente 15 elementos. Perceba, a nossa tabela está vazia, então eu vou inserir 15 elementos aqui novamente para a gente testar. Pronto, se eu imprimir aqui agora, novamente nós temos aqui 15 elementos. E aí perceba que agora a distribuição ficou melhor ainda. Perceba que nós temos apenas 2 elementos em sequência aqui. Aí nós temos um espaço. Temos mais 2 aqui. Temos espaço. Temos mais 2. Neste caso aqui a nossa tabela ficou com uma distribuição melhor ainda. Por erro eu acabei inserindo 45 duas vezes. Vamos ver se eu realmente fiz isso. Sim, eu realmente acabei inserindo 45 duas vezes. Mas não tem problema. Perceba que ao inserir o 45 duas vezes, a primeira vez gerou o índice 14. Na segunda vez, como ele já existia, o índice 14 já estava ocupado. Então ele foi exatamente para a posição seguinte, para o índice 15. Mas aqui foi um erro na hora da inserção, ok? Na tabela hash você nunca vai ter chaves repetidas, ok? Vamos agora fazer então uma busca. Vamos buscar aqui o 175. Opção 2, 175. Perfeito, índice gerado 20. Então perceba, eu vim exatamente na posição 20 e olhei. É diferente de 0? É. É um número que eu estou procurando? É. Então, com apenas 2 comparações eu encontrei o elemento. Uma para verificar se a posição 20 é diferente de 0 e a outra para verificar se era o 175. Vamos buscar agora o 900. Eu busquei aquela hora o 900, ele não está na nossa tabela. Então, vamos lá, opção 2, vou buscar o 900, índice gerado 1. Valor não encontrado. E olha só, a posição 1 é 0, então eu não precisei verificar nenhuma outra posição na nossa tabela. Então, se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Comenta aí abaixo que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo postado gratuitamente aqui no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula com a tabela hash com lista encadeada. Nos vemos lá.